Bom, agora sim, bom dia a todos e a todas. É um prazer iniciar essa jornada com vocês no webinar Ethical Journey Award. Eu vou explicar aqui um pouquinho o que é o programa, como a gente chegou nessa premiação. O resumo, né, do evento, dessa primeira fala, minha fala e a do Felipe vai ser uma fala bem breve, a gente está aqui para escutar o Fontinelli e as empresas, mas é só para explicar que o Ethical Journey Award é um prêmio que a gente criou para as organizações que compõem o ecossistema da plataforma Journey, que é uma plataforma de gestão de programas de integridade, que é a SG Compliance, a nossa empresa possui. Né? Nós somos os 3 sócios aqui, eu, Felipe, Daniel. E a ideia é exatamente colher as experiências dessas organizações que compõem esse ecossistema a partir da alimentação que elas fazem na plataforma e premiar as melhores práticas, premiar os melhores programas de integridade. Como a gente fez? Nós fizemos aqui um percurso que começou lá em dezembro, a gente avisou da premiação às empresas que compõem o ecossistema, e elas tiveram até o dia 2 de fevereiro para atualizar o seu programa de integridade com base na metrificação que a plataforma possui, com dados objetivos em relação a cada um dos pontos, cada um dos pilares de um programa de integridade, programa esse que é estruturado na plataforma com base em métricas e em melhores práticas, não só nacionais, mas internacionais também. E em 2 de fevereiro, a gente emitiu o relatório de todas as empresas e a gente, então, selecionou 15 empresas que conseguiram cumprir todas as ações por fazer, então elas não tinham nenhuma ação pendente na plataforma. Dessas 15 empresas foram, então, selecionadas para ganhar o primeiro prêmio, que é o prêmio Destaque em Compliance. São exatamente essas aqui, né? Eu já mencionei anteriormente, não vou listá-la nominalmente, mas essas são as 15 empresas que receberam o prêmio Destaque. E a gente tem um segundo prêmio, que é uma verticalização nessas 15 empresas, que é o prêmio Excelência. E aí o prêmio Excelência, o que a gente faz é pegar o relatório de conformidade emitido na plataforma de todas essas empresas e submeter à nossa equipe de analista, que consta eu, Felipe, Daniel, Sara, Pauline, que também compõem o nosso time. Bem-vinda, Renata. E nós, então, a partir da análise detalhada do relatório de conformidade, que inclui todas as evidências do programa, a gente selecionou os 3 melhores programas de integridade, que foram exatamente aqueles que conquistaram esse prêmio Excelência, que são a Dalva Engenharia, o Grupo Level e a Parcela Express. Aqui, para aqueles que tiveram curiosidade em relação à plataforma, fica aqui a referência do seu site, mas eu queria passar agora, então, para o Felipe, nessa nossa breve apresentação, para ele falar um pouquinho dos objetivos do workshop, e aí eu falo um segundo a respeito da nossa programação hoje, como vai ser feita, e a gente já passa a palavra às empresas participantes. Felipe. Obrigado, Rodolfo. Bom dia a todos e bem-vindos ao nosso evento. Eu sou o Felipe Melo, sou sócio da SG Compliance, como o Rodolfo comentou. Hoje nós estamos aqui para celebrar não apenas o sucesso, mas também a integridade e o compromisso com a excelência dessas empresas, né? Os programas de compliance se tornaram uma grande pedra angular para as empresas que buscam não apenas seguir as regulamentações, mas também promover uma cultura de ética e transparência, né? Nossos objetivos aqui da sessão de hoje são, primeiro, queremos reconhecer algumas dessas empresas, as empresas que se destacaram, que não só atenderam às expectativas, mas as superaram, né? Implementaram os programas de compliance de forma robusta e eficaz. Então, é um testemunho do compromisso dessas empresas com a excelência e a integridade empresarial. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, nós vamos dar vozes às histórias de sucesso e aos momentos de superação, né, que são botados à prova, né, para implementar um programa desse tamanho que afeta a empresa inteira. Nós sabemos que o caminho aí para a excelência em compliance é repleto de desafios. Vamos ouvir essas histórias, né? É uma oportunidade para aprender com as experiências um dos outros aí, e reconhecer a vitória e a superação dos obstáculos. O terceiro objetivo
Vamos aprender com o Dr. Fontinelli, que é controlador-geral do Estado de Minas Gerais. Sua perspectiva aí e os insights, da minha visão, são inestimáveis para nós, estamos aqui envolvidos nesse tema, traz uma visão da importância do tema que nos une e o compromisso do setor público com a promoção de práticas empresariais éticas e transparentes. É um grande motivador para as empresas investirem em compliance e aumentarem o compromisso. Depois nós vamos abrir para os debates, fazerem perguntas, né? Questões, podemos tirar dúvidas e aprender uns com os outros, então fiquem à vontade para essa troca de experiência. Então, acho que através desses objetivos aí nós pretendemos não só celebrar as conquistas, mas também fomentar uma reflexão sobre o valor do compliance nas nossas organizações. E eu espero que o evento ajude a promover novas iniciativas para o fortalecimento de uma cultura de integridade que beneficie a todos. Então é isso, Rodolfo. Desejo um bom evento a todos. Obrigado, gente. Só agora para finalizar a nossa parte, apenas para dizer como é que vai ser o esquema da apresentação. Cada empresa, então, vai ter aí de 5 a 10 minutos para até 15 minutos para poder falar um pouco da sua jornada. Aqui é só, né, um primeiro gosto sobre os seus desafios em compliance, como foi isso dentro da empresa. Na sequência, a gente vai escutar o Dr. Fontinelli com a sua palestra, e depois, nesse outro momento, a gente vai abrir aqui para todos os participantes, em áudio e em vídeo, a possibilidade de também trocar experiências, perguntar, né, trocar questões com as empresas participantes, ou relatar também as suas jornadas, e a gente encerra às 11 horas. Bom, obrigado. Já falamos bastante, vamos agora, então, à participação das empresas. Temos aqui a Stephanie Souza, que é representante do Grupo Level. Ela vai falar um pouquinho também do que é a empresa e como se dá, né, o compliance internamente. Temos aqui a Renata Lemos, que é diretora operacional da Parcela Express, uma grande parceira nossa de há muitos anos, né, Renata? E Bruno Dalef, que é o CEO do Grupo Dalba Engenharia, ele é o diretor de operações do Grupo Dalba Engenharia, então a gente está aqui com representação da Level em São Paulo, a Renata é uma empresa de Belo Horizonte e a Dalba Engenharia é uma empresa do Paraná. Eu queria então começar, vou aqui pela minha ordem aqui que aparece para mim, Stephanie, podemos? Pode começar com a Stephanie, depois Renata e depois o Bruno. Fiquem à vontade. Perfeito, pessoal, bom dia. Queria agradecer aí, né, por esse evento tão importante e também agradecer a Level Group, né, por ter me escolhido por representar aí a nossa empresa. Eu sou Stephanie, né, trabalho na Level Group há 5 anos, sou analista de negócios da empresa e de PO, né, da Level. A Level é uma empresa, né, de supply chain, essência, né, em compras. A gente está aí posicionada há mais de 15 anos aí no mercado, né, trazendo aí alta performance, implementação de processos, né, com tecnologias avançadas. Apesar de compradores, não é só isso que a gente faz, né, a gente tem outras frentes aí também, e a gente sempre reforça, né, o nosso compromisso aí com integridade, ética e transparência em todas as nossas operações, né. De reconhecimento de mercado, a gente tem aí, né, primeiro lugar por 2 anos consecutivos como melhor empresa de consultoria na área de compras, tá? Premiação aí de 2020 e 2021. Os nossos pilares, como eu já mencionei, né, a gente não é só compradores, a gente tem outras frentes aqui dentro da nossa empresa, né, consultoria, BPO, tecnologia, gestão e content. E reforçando aí os nossos compromissos, né? A Level tem um DNA aí dentro do Fair Trade, dentro das ODSs aí da ONU, a gente está aí pelo menos em 10 frentes aí diferentes, né? Reforçando esse compromisso com os nossos colaboradores e os nossos clientes em toda a cadeia, né, de processos. E aí falando, né, da nossa jornada de integridade, né? Quando a gente pensa assim na empresa, a gente tinha esse compromisso há bastante tempo. Só que como que a gente tem essa leitura, né, depois da adição aí do sistema do SD Compliance? Essas métricas, elas já faziam parte da empresa, mas elas estavam ali, né, pulverizadas em nossos processos. E a partir do momento que a gente aderiu, né, à ferramenta do SD Compliance, acho que um dos melhores ganhos que a gente teve foi a centralização de todos esses processos, né?
Então, aí, reforçando, acho que o primeiro ponto a ser destacado é esse compromisso, né, e apoio com a alta direção, né, está ali presente em todo o procedimento, que dá apoio de fato para que todo esse trabalho aconteça. Pensando nisso, a gente faz essa avaliação de risco, né? Então, o primeiro grande passo é importante depois desse apoio da alta direção, é de fato a avaliação, todo o mapeamento dos nossos processos, e aí a gente tendo essa fotografia, né, desses riscos aí elencado, a gente consegue partir para um bom código de ética e conduta, né, que está internamente ligado a essa questão. Então, quando a gente escreve esse código, a gente escreve a partir desses riscos em potenciais, né, que a gente mapeia nos nossos processos. E aí abre precedentes, né, para escritas ali de políticas, procedimentos ali dentro de compliance. Outro ponto importante, né, é o treinamento e essa comunicação, porque no final de tudo, né, mesmo a gente falando ali de processo, no fim das contas a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que ter em mente que elas precisam ser treinadas, conscientizadas, elas precisam ter essa transparência, né, para ter o conforto de como que a empresa atua, como que funcionam os nossos negócios, o que que a gente tem, enfim, né. E aí tem também a implementação, né, junto aí com o SD Compliance, o nosso canal de denúncias, tá? Antes do sistema, como que acontecia? Esse processo existia, mas ele era de uma forma manual, tá? Então, a gente tem ali o nosso departamento, né, que cuida desse canal de denúncia, mas antes era feito um processo mais manual. Então, eles recebiam essas denúncias, faziam as devidas tratativas, mas corria-se o risco, né, de ter esse tratamento um pouco mais tímido, né, porque como o processo era todo manual, podia ter ali, né, um desconforto ali por parte de clientes e colaboradores para fazer, né, essas possíveis denúncias. E com a adição do sistema, a gente garante, né, traz esse conforto e sigilo, a gente tem uma área ali específica para fazer esse tratamento, então tem todo um processo que a gente trata e documenta, e dentro das nossas reuniões gerais, a gente tem um momento, né, do compliance que a gente repassa e reforça esse compromisso, né, trazendo aí o treinamento e a governança ali da comunicação. Dentro disso, a gente tem os nossos controles internos, né, que a gente faz não só com os colaboradores, mas também, né, com os nossos fornecedores e os nossos clientes, e a gente encerra isso com esse monitoramento e a governança, né, fazendo um loop de todos esses processos para averiguar qual que é o nosso momento, quais são os potenciais riscos, como a gente previne, mitiga e trata, né, esses riscos em potencial, né, então, né, antes de finalizar aí a minha fala, queria agradecer aí o pessoal do SD Compliance, que em todo momento deu um apoio, suporte para esse processo, e agradecer também a direção aí dentro da Level Group, que fortalece esse compromisso aí de integridade e ética dentro das nossas operações, tá bom? É isso, pessoal. Ótimo, Stephanie, obrigado. Aqui fica, né, apenas um primeiro gosto assim sobre os desafios da Level. Eu acho que no debate vai ser muito interessante a gente discutir também com os demais, e a partir do olhar da Level também. A Level é uma grande empresa que, na verdade, ela faz a terceirização do setor de compras de grandes organizações. E isso traz aqui uma das principais questionamentos para a gente deixar um gostinho aí para o debate, que é o processo de due diligence de integridade, o processo de checagem de fornecedores, que é muito também o dilema que a Renata lá na Parcela Express também vive, né, Renata? A Parcela Express hoje, ela vai falar mais, mas a gente tem muito orgulho dos nossos parceiros. A Parcela Express é uma empresa hoje que é líder no segmento de soluções financeiras para cartórios. E passo a palavra então para você, Renata, falar um pouquinho da Parcela e também da sua jornada de compliance, para a gente depois deixar para o debate a parte mais aprofundada. Ótimo, obrigada, Rodolfo. Bom dia, pessoal. Obrigada aí a todos, né? Excelente oportunidade aí da gente estar falando sobre essa cultura, né, de compliance e de integridade corporativa. Eu vou colocar aqui uma breve apresentação. Então, gente, a Parcela Express é uma empresa de tecnologia
que oferece soluções completas de pagamento exclusiva para o segmento extrajudicial, ou seja, nós estamos falando que a gente oferece soluções de pagamento completa para cartórios em todo o Brasil, tá? Hoje, a Parcela Express, ela está presente, atendendo e levando soluções financeiras para mais de 2.600 cartórios, tá? Em todos os estados, praticamente, do Brasil, em todas as atribuições. Então, quando a gente está dizendo que a gente oferece soluções financeiras, a gente está falando que a gente leva a possibilidade para os cartórios de oferecerem a seus clientes meios de pagamento, todos os meios de pagamentos mais modernos, né? Não só a máquina de cartão, mas pagamento online, débito, crédito, enfim. Então, a gente consegue, através dessa solução de pagamento, contribuir para a transformação digital dos cartórios. Esse segmento começou a oferecer essas soluções de pagamento há pouco tempo, né? Até mesmo porque é um segmento altamente regulado, né? Muitas são provimentos, leis, e antigamente eles não podiam levar para os seus clientes essas soluções, né? Era um pagamento mais engessado, dinheiro, transferência, e a Parcela Express entrou nesse segmento aí, levando essas soluções mais modernas e conseguindo transformar, juntamente aí com o tempo, aí com as leis, com os provimentos, conseguindo transformar essa realidade, né? Então, hoje, os cartórios podem usufruir dessas soluções de pagamento mais modernas, e a Parcela Express está junto. Então, hoje a gente está quase 3 mil clientes aí com essas soluções e fazendo parte desse processo aí de transformação digital com tecnologia, né? Então, a gente consegue ter e escalar para os cartórios, contribuindo com que os cartórios aumentem seu faturamento e, ao mesmo tempo, levem facilidade para os seus clientes. E a gente sabe que esse mercado aí financeiro que a gente atua é um mercado altamente regulado, né? A gente tem aí regulamentações fortes aí do Bacen. Além disso, esse segmento é um segmento também altamente regulado aí pelo CNJ, né? Então, os cartórios eles sofrem aí auditoria e correição assim semestralmente, e eles precisam atender também a legislação. É um segmento que precisa também estar certificado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Parcela Express precisa, né? Ela iniciou esse processo aí, tem 5 anos que a gente atende diretamente este segmento, e a gente precisa atender, né? A gente precisa, obviamente, atender as regulamentações do Bacen, para a gente fazer parte aí desse processo financeiro, e também atender de forma precisa os cartórios, levando segurança em todas as transações financeiras, em todos os processos, né? Dando segurança também na proteção de dados. Então, o que era extremamente obrigatório, vamos dizer assim, né? A Parcela Express, ela tinha que atender essa regulamentação, a gente contou aí de uma forma muito próxima com a SG Compliance. Então, assim, a gente agradece muito aí a SG Compliance, que é muito presente, muito próxima aqui da Parcela Express, porque eles nos ajudaram desde o início a implementar todos os pontos, todos os passos aí, para que a gente pudesse promover uma cultura de integridade. Porque o que antes, né, igual eu falei, era para atender uma legislação, ela vem se tornando cada vez mais parte da nossa cultura, né? É muito importante a gente ter esse processo enraizado na empresa. E foi o que a gente fez. O que eu acho que a gente tem mais sucesso nesse sentido de promoção de cultura o envolvimento, né? É trazer toda a equipe para dentro. Perceber que a gente... mostrar que a gente se importa com isso e, de fato, importa, né? Todos os processos aí, desde de abraçar mesmo os colaboradores, de trazer eles para dentro, de dar treinamentos, né? E fazer todos os processos, né? De KYC com os nossos clientes, é muito importante. Então, a gente envolveu e a gente o tempo todo comunica os nossos funcionários, a nossa equipe, né? O compliance, essa cultura de integridade, ela perpassa por todos os setores aqui da empresa. E isso é muito legal. Eu acho que isso é realmente um sucesso. E para a gente deixar isso de uma forma mais acessível a todos os colaboradores, a gente formulou aí várias cartilhas, né? Então, a gente aí, né, desenvolvendo os manuais que a gente precisava desenvolver, juntamente, né, com a nossa área aqui de qualidade e com a SG Compliance,
a gente tornou isso de uma forma mais leve, mais suave para a equipe. Então, a gente tem aí as nossas cartilhas, que traz uma linguagem, né, mais acessível para todos eles, para que seja saboroso, né, seja fácil e leve para se levar essa cultura, né, que é tão importante aí e necessária para a gente. Então, assim, os treinamentos regulatórios, a gente tem, né, o nosso canal de ética. Ano passado, a gente fez nossa primeira semana de integridade, que foi muito legal. SG Compliance aí nos ajudou assim, o tempo todo, todos os dias a gente tinha palestras, a gente tinha ações dinâmicas, né, que envolveram e que envolvem assim, todos os dias os nossos colaboradores. Então, para a gente receber esse prêmio, né, de integridade corporativa, ele é muito satisfatório para a gente e coroa assim, muitas pessoas e processos e áreas diferentes da nossa empresa, porque todo mundo aqui respira essa cultura, né? E esse propósito, tá? E essas pessoas assim conectadas diariamente, né, aqui na empresa, a gente percebe claramente como a gente consegue entregar uma experiência positiva para o nosso cliente, como a gente consegue gerar valor nos nossos serviços, né? Eu acho que isso é muito claro e vem assim fazendo com que a gente tenha mais sucesso cada vez mais, porque a gente não consegue falar de uma solução de pagamento segura e uma experiência relevante e positiva para o nosso cliente se a gente não falar de cultura de integridade, se a gente não falar de compliance. Então, eu agradeço mais uma vez, né, sempre aí o apoio da SG Compliance por ter contribuído muito aí para a nossa maturidade nesse processo, né, por cada vez mais a gente estar crescendo e melhorando aí e desenvolvendo aí os nossos processos que são, né, que são necessários e que trazem segurança para a parcela e para os nossos clientes. Obrigado, Renata. A Parcela Express ela tem também um diferencial em relação a algumas outras empresas, porque ela precisa de um fortíssimo programa de prevenção à lavagem de dinheiro, né, Renata? Assim, e todo esse processo é um processo bastante técnico, que não é 100% enquadrado no compliance de integridade, mas é o compliance de prevenção à lavagem de dinheiro. Está ultra conectado, né, com o programa de integridade como um todo, conversando com ele em pilares essenciais, e a Parcela conseguiu fazer essa jornada de modo muito exemplar, e hoje tem como parceria aí, né, grandes clientes, instituições financeiras, está caminhando também para isso, né, Renata? A gente pode depois desenvolver um pouquinho mais disso no nosso debate. Então, obrigado, Renata, pela participação e parabéns pelo prêmio. Queria agora passar a palavra para o Bruno, da LEF. O Bruno é o diretor de operação do Grupo Dalba. O Grupo Dalba é uma empresa na área de construção civil, não só construção civil, né, Bruno? O Bruno vai falar um pouquinho, mas também atua em energias renováveis, e é um grupo que tem uma penetração nacional nesse setor, e também conosco e com a plataforma Journey pôde estruturar um programa de compliance que é essencial para o negócio deles, e a gente está junto aí também há algum tempo. Então, obrigado, Bruno, pela sua participação, parabéns à Dalba, e passo a palavra a você. Perfeito, Rodolfo. Eu te agradeço, primeiramente, né? Acho que é um orgulho muito grande para a gente, que é uma empresa familiar, é uma empresa nova ainda, e poder fazer parte aí de um evento como esse, com grandes nomes do mercado, é um motivo de muito orgulho. Então, se me permitem também, eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha aqui. Vamos lá. Então, a Dalba é uma empresa que tem 24 anos, quase fazendo 25, né? Daqui a alguns meses a gente chega ao nosso 25º ano de existência. E é uma empresa familiar, né? Uma empresa que começou com o Luciano continua hoje como presidente da empresa, e é uma empresa que cresceu muito rápido, né? Então, começou com pequenas obras de pavimentação, obras pequenas, obras locais, né? Com equipes reduzidas, e de maneira muito abrupta, cresceu para grandes projetos de destaque estadual e nacional, como você falou, né, Rodolfo? Então, hoje nós temos obras, grandes projetos de implantação, como a Rodovia das Cataratas, em Foz do Iguaçu, né, como o Contorno Oeste de Cascavel, a duplicação da 277 de Guarapuava,
né? E estamos entrando cada vez mais no ramo de infraestrutura em geral, como usinas hidrelétricas, né? Hoje estamos fazendo a maior usina hidrelétrica do país, no Mato Grosso, em construção, né? A gente sabe que as grandes obras de usinas hidrelétricas hoje em dia é difícil sair por questões ambientais, né? Então, ainda assim, os projetos que restaram têm sido executados por cada vez, né, mais empresas com mais exigências ambientais. Então a Dalba, ao sair desse mercado de pequenas obras e entrar no mercado de obras um pouco maiores, ela trouxe uma exposição para dentro muito grande, né? Então, o cliente que estava acostumado a trabalhar lidando direto com o engenheiro, direto com o dono da empresa, hoje ele precisa de uma segurança de que os processos éticos da empresa são transparentes, né? Precisa de uma segurança de que ele vai estar contratando uma empresa que segue uma série de normas e padrões, né? Então, esse trabalho com o ESG surgiu daí, né? Essa demanda da Dalba pela profissionalização interna dos nossos processos, para dar a segurança para o cliente de que a nossa cultura existe, né? E que ela é implantada da maneira correta. Então, aqui só alguns números para exemplificar, né? Tem mais de 1.300 colaboradores diretos hoje, né? Sem contar todas as funções indiretas que a Dalba contrata. Estamos localizados com a nossa sede em Guarapuava, aqui no Paraná. Temos uma pedreira em Francisco Beltrão também, né? Temos uma estrutura de distribuição de asfalto no Paraguai e obras ao longo do país. Então, algumas fotos da obra de Cascavel, da obra de Foz do Iguaçu, né? Obras de saneamento em Santa Catarina. Então, hoje tem se diversificado bastante, né? E esse trabalho com a SG, ela começou de maneira estruturada. Então, primeiro, como é que foi o passo a passo, né? Primeiro, surgiu uma necessidade de alinhamento de expectativas da alta direção da Dalba, né, com a SG, de onde a gente quer chegar, né? Do que a gente quer mostrar para o nosso funcionário, o que a gente quer mostrar para o nosso cliente. E disso, consequentemente, o nosso primeiro desafio, que é como passar isso, né, para o nível tático e operacional da empresa. E para nós, da Dalba, isso foi um desafio ainda mais difícil, porque nós trabalhamos com obras fora dos grandes polos urbanos, né? Então, nós trabalhamos no trecho. O nosso funcionário ele fica alojado em cidades menores, em áreas rurais, onde você não tem esse acesso à internet e acesso à comunicação tão fácil, né? Então, isso foi sempre um ponto de discussão com a Pauline, né, que nos auxiliou demais desde o começo, para tentar mostrar que é difícil você passar uma mensagem sem conseguir juntar todos os funcionários juntos no mesmo momento, numa mesma sala online, como estamos fazendo agora, né? Porque é um pessoal que não tem esse acesso, né? Então, como fazer descer esse guarda-chuva? Como a gente definir essa mensagem de cultura, de ética, de transparência e fazer isso chegar lá na ponta, né? Então, esse foi o principal grande desafio de todo esse processo. E a ferramenta que mais tem nos ajudado com isso foi justamente esse nosso programa de embaixadores de compliance, né? Então, que a gente desenvolveu com a instrução da SG, vem desenvolvendo, né? É um processo de constante melhoria, onde a gente definiu, junto com a nossa equipe de saúde e segurança do trabalho, algumas pessoas chaves, algumas pessoas que estão no dia a dia da empresa, que estão em contato diário com os funcionários do campo, né? Para passar essa mensagem, para fazer isso chegar lá na ponta, né? Então, para alinhar essa cultura em todos os aspectos e todos os pontos da empresa. Isso tem funcionado muito bem, né? Já existe esse respeito lá dentro com o pessoal da segurança. Já existe um momento onde o pessoal passa mensagens diárias para todos os funcionários. Isso fez com que esses embaixadores tivessem uma sensação de responsabilidade, de orgulho muito grande, né? Então, o pessoal ele sente hoje que ele trabalha numa empresa séria, numa empresa ética, numa empresa com processos bem definidos, porque ele enxerga isso, né? Ele tem acesso a essa documentação e ele consegue comprar essa ideia e transmitir isso na linguagem do funcionário na ponta, né? Então, isso tem sido muito bacana, porque isso trouxe o funcionário mais próximo da gente, né? Que é um desafio para diversos ramos, mas principalmente nessa área de compliance. E, em contrapartida, né, alguns dos processos ainda estão em constante desenvolvimento de desafio que a gente precisa achar soluções para resolver. Por exemplo, os nossos fornecedores, né, diferente de alguns exemplos que as colegas deram aí, né, a Renata, são fornecedores menores, são fornecedores que têm
2, 3 funcionários, fornecedor que ele mesmo está na frente do aluguel do equipamento. Então, a gente precisa treinar o nosso fornecedor, né? Ensinar ele os nossos processos, mostrar como que deve funcionar o processo interno da Dalba, para daí a gente conseguir cobrar dele também uma participação mais efetiva, né, nessa questão de due diligence, né? Então, esse é um desafio muito grande, muito novo para nós também, né? Como trazer o fornecedor para dentro, não só o nosso funcionário, mas a gente tem que mostrar para o fornecedor o que a gente precisa, o que a gente espera como empresa e o que a gente espera dele numa parceria, né? Então, isso tem sido muito bacana também, tem sido um desafio diário, né? A doutora Carla, que acho que nos acompanha aqui também nesse evento, passa por isso dia a dia, né? Então, eu queria trazer essas experiências para todos aqui, né, para eventual discussão também, de que o processo com a ESG tem sido muito positivo, muito bacana e tem encaixado bastante com a nossa realidade de empresa, mesmo sendo uma empresa diferente um pouco das outras no ramo de atuação, né, um ramo que ele tem mão de obra de nível técnico baixo, né, de nível de instrução baixo, e mesmo assim a gente conseguiu fazer essa descida do guarda-chuva, conseguiu transmitir essa mensagem e vem provando que desmistificando a complexidade do compliance, né? Porque em empresas como a nossa, quando você traz a palavra compliance, o pessoal já treme, né? Já fica assustado, já acha que é um negócio complexo, e conseguir passar essa mensagem para dentro da empresa tem sido muito bacana, muito positivo, e tenho certeza que só tem a melhorar, né? Só tem a dar cada vez mais segurança para o nosso cliente, para o nosso funcionário e para os nossos parceiros, né? E para terminar, a Dalba pelo segundo ano consecutivo, certificada uma grande empresa para trabalhar, reconhecida pelo SESI. Então, a gente vem desenvolvendo bastante essa parte interna, né, com os nossos funcionários e se orgulha muito disso. Ótimo, Bruno. Muito obrigado pela sua apresentação. A Dalba, de fato, traz para a gente, nessa parceria, algumas dificuldades que eu tenho certeza que são dificuldades e desafios de várias outras empresas, né? Que, sobretudo, eu acho que a gente tem cases ali muito interessantes, que é o programa Embaixadores de Compliance. A Pauline, das nossas líderes do time de consultoria, vai poder falar um pouquinho no debate também, o Embaixador de Compliance, e o grande desafio que é o processo de due diligence de integridade de fornecedores. Isso é um desafio, como o Bruno foi muito feliz na fala dele, falou isso muito claro, e é verdade, né? E aí eu acho que vale a pena no debate a gente compartilhar não só a parte boa, mas as nossas dificuldades, né? Como é que a gente faz para poder envolver fornecedores que muitas vezes são MEI, o fornecedor é só ele, e muitas vezes esse fornecedor ele cai num critério de risco da due diligence que a gente faz via plataforma, e como é que a gente faz para poder integrar, como é que a gente faz para sanar, como é que a gente faz para... Tem bons casos aí para contar na sequência. Bom, obrigado, Bruno. Queria agradecer mais uma vez e parabenizar as 3 empresas aqui, a Level na pessoa da Stephanie, a Parcela Express na pessoa da Renata e a Dalba na pessoa do Bruno. A gente, então, agora vai para a palestra do nosso convidado, que é o doutor Rodrigo Fontinelli, e na sequência da palestra a gente abre o debate. Dr. Rodrigo Fontinelli, caso possa fique à vontade também, tá? Também está convidado para o debate, e aí a gente, quando começar o debate, eu vou aqui explicar as regras, mas antes disso, queria agradecer demais a presença do Dr. Rodrigo Fontinelli. O Fontinelli é controlador-geral do Estado de Minas Gerais, não é uma função simples, né? Ele traz para a gente um olhar do que seria ou do que é um programa, o controle de integridade, transparência e tantos outros temas envolvidos no entorno do compliance e da controladoria como um tal, com o olhar do serviço público para aquele mercado privado. O Dr. Fontinelli tem uma larga expertise e formação na área de compliance, né? É um servidor público de carreira, é um grande referência nacional, com também uma larga formação e uma sólida formação acadêmica. Então, Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui, agradecer pela tua agenda, pela sua disponibilidade, e somos aqui todos ouvidos para escutar as tuas palavras. Fique à vontade, a palavra é sua.
Bom dia, obrigado, Rodolfo, pelas generosas palavras aí. Na sua pessoa, eu queria cumprimentar todos da SG, parabenizar aí pelo evento. Parabenizar e cumprimentar também a Stephanie, Renata e Bruno, não apenas pelas apresentações, mas também pelo prêmio, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo. A gente sabe que quando chega a ganhar algum prêmio é porque alguma coisa a gente fez certo nos últimos tempos, né? Então, parabéns aí por todo esse avanço. Bom, eu vou, né, trazer a minha ideia aqui, também não atrapalhar muito o evento, então uns 30, 40 minutos aí no máximo, a gente falar um pouquinho do que o setor público, principalmente o setor público mineiro, tem feito e vê essa integração em relação ao compliance com as empresas. E uma segunda parte da minha apresentação, eu quis trazer aqui um dos grandes riscos de integridade, pelo menos na minha visão, e tem totalmente aderência a essa relação público-privada, que é o conflito de interesse, né? Então, vou trazer aqui alguns slides sobre conflito de interesse e algumas, talvez até dicas, né, do que uma empresa não deveria fazer com o setor público em termos de relacionamento, mesmo quando com boas intenções, porque isso pode acabar atrapalhando ali alguma relação. Então, deixa eu compartilhar aqui já para a gente começar. Bom, pessoal, por se tratar, né, de uma agenda institucional, para aqueles que não conhecem, a CGE basicamente tem esse propósito muito maior do que simplesmente fazer auditoria ou esse relacionamento que a gente tem entre as que a gente chama de macrofunções do controle, então uma corregedoria, transparência, integridade, dentre outros, mas sim ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor. Isso é o que a gente busca, isso é o que nos move a estar trabalhando todos os dias. E a gente tem duas grandes missões que eu poderia resumir em relação ao que está escrito aí na tela. A gente precisa combater a corrupção, e por vezes a gente é mais conhecido por essa parte da nossa missão institucional, mas a gente também precisa agregar valor, apoiar aquele gestor que quer fazer o correto, né? E principalmente de forma preventiva, e aí sim a integridade tem uma força muito grande em relação a isso, é o que a gente tem tentado fazer aqui. Eu dividi a apresentação basicamente em três pontos. O primeiro ponto, né, que eu costumo trazer uma parte mais provocativa, por que que eu preciso disso, né? Atualmente, a gente pode pensar isso de duas formas. Uma que eu acho que seria a mais ideal é a gente entender o nosso papel em relação ao mundo como um todo e por que a importância do compliance, da integridade em relação, seja numa empresa, seja no setor público. Hoje a gente é cobrado pela sociedade. O setor público já era, sempre foi, né, cobrado, e agora não, mas talvez nas últimas 2 décadas ele tem aumentado essa cobrança de não simplesmente a empresa buscar o lucro, mas ela ter um papel ali na sociedade. Aí o ISD ou ESG vem com uma força cada vez maior em relação a esse tipo de necessidade, né, da empresa se movimentar em relação a essas entregas também, não apenas buscar o lucro de qualquer forma, mas isso vocês já estão cansados de saber. Quando a gente vem para... E a outra pegada é justamente a imposição legal, né? Então, tem um compliance officer conhecido aí, amigo, que diz que tem os 3 Cs, né, do compliance. A empresa ela pode implementar o compliance pelo constrangimento, né, que seria o primeiro C. Então ela foi pega em algum ato lesivo e aí ela é obrigada, precisa implementar esse compliance. O segundo C seria a própria comodidade, né? Que ela tá todo mundo fazendo, então vamos fazer também, porque aí a gente segue aí esse caminho de essa onda, né, de compliance. E o que a gente sempre busca é a convicção, né, o ser de convicção, ou seja, faz sentido para mim ter um bom programa de compliance. Isso não é só para fora, não é só para inglês ver, mas isso me ajuda a entregar, sim, os meus resultados, né, ajuda não apenas a não fazer aquilo que é errado, mas também fazer aquilo que é correto. Então, pegando uma definição, né, de programa de compliance mais lato sensu, a gente acredita, né, nessa possibilidade aí de mais convicção e menos constrangimento ou comodidade. Mas, em termos de legislação, claro, a gente tem o impulsionador do compliance aqui no Brasil, justamente a lei anticorrupção, que a gente chama, a 12846, apesar de 2013, na vigência a partir ali de 2014, e basicamente ela
atua, né, em 3 grandes eixos, né? Eu vou focar hoje no integridade, mas a gente tem que lembrar também, na integridade, né, mas a gente tem que lembrar também que a própria legislação ela prevê os processos de responsabilização de pessoa jurídica, né, caso seja cometido, e aí, claro, com uma responsabilidade, trazendo essa responsabilidade objetiva para essa seara, e aí, claro, se essas empresas cometerem atos lesivos, mas também trouxe a possibilidade de celebração de acordos de leniência, né? Desde 2015, na esfera federal, aqui em Minas, desde 2021, a gente já vê, 2020, melhor dizendo, a gente já tem essa possibilidade, né, de celebração de acordos de leniência. Só dando um cenário bem rápido aqui de Minas, né? Hoje a gente já tem mais de 26, mais de 25, né, 26 processos concluídos no Estado, né, diversas dezenas de empresas sancionadas, mais de 11 milhões ali, de multas aplicadas, e o que nos coloca, junto com o acordo de leniência, que eu vou falar logo em seguida, nos coloca na terceira, sendo o terceiro Estado que mais aplica a lei anticorrupção, né, sendo que quando nós chegamos aqui, né, o início do governo Romeu Zema, ali em janeiro de 2019, a gente tinha um processo apenas concluído, né, de sanção relacionado à LAC, né? Como eu falei também, existe a possibilidade de acordos de leniência. Também estruturamos, quando a gente chegou aqui, nem eu, nem o Sérgio Pessoa, né, que é esse à esquerda, que é o advogado-geral do Estado, não existia uma possibilidade de acordo de leniência dentro da administração pública estadual, porque não existia uma área para fazer isso, tá? Existia, claro, uma previsão legal, mas não existia essa área. Nós criamos aqui na CGE, que é quem tem uma competência legal para fazer para celebrar esses acordos, mas trouxemos a AGE, dada a importância e o próprio conhecimento deles, trouxemos para fazer esse trabalho junto com a gente, e hoje nós temos, né, uma satisfação em dizer que já celebramos 5 acordos de leniência, já mais de 400 milhões em termos de ressarcimento, multa e danos morais coletivos, né, em relação a essas 5 empresas. Então, é uma forma, sim, da gente reaver, né, aquele recurso para aquelas empresas, aquele recurso daquelas empresas que acabaram cometendo ali algum ato lesivo. Temos outros aí em andamento. Mas o foco aqui é mais, né, programas de integridade, como a própria legislação acaba trazendo, né, a nomenclatura que a lei traz, essa definição aí do decreto, que vocês estão cansados de saber, mas eu vou trazer aqui dentro da aplicabilidade no Estado, né? Uma coisa que sempre me incomodou muito no setor público em relação a algumas temáticas é a gente cobrar da empresa uma coisa que a gente não faz, né? E logo que eu cheguei aqui, a gente estava iniciando esse processo, né, de integridade e tudo, e estava também uma discussão se a gente o Estado de Minas, né, ia fazer como outro, obrigar que as empresas tivessem, né, programas de integridade para contratar com o setor público. Não tem nenhum problema em relação a isso, mas entendia naquele momento que a gente precisava, sim, de fazer o nosso dever de casa primeiro, né? E a gente estava muito incipiente nisso. Mas hoje não. Hoje a gente tem uma política mineira de promoção da integridade. Essa temática é tão cara para o governo e para o próprio governador, pessoalmente, que ele alçou isso a uma política. Foi o primeiro estado, decreto de maio de 2022, que transformou o que era antes só um plano mineiro de promoção da integridade a uma política mineira, né, para demonstrar a importância da temática para o governo de Minas e para o estado de Minas de forma geral. Dentro dessa política, a gente tem um projeto que eu acho bem interessante, que é o Valores e Práticas do Governo de Minas, nosso jeito de ser e fazer. E esse slide resume bem aquilo que nós esperamos dos servidores, dos 317 mil servidores do estado de Minas Gerais. Com 5 frases. Eu costumo dizer que ele é uma síntese de um código de ética ou de conduta da administração. Se, né, os servidores fizerem isso, do estagiário ao governador, passando, claro, pelo controlador, se nós fizermos o que está nessas 5 frases, né, e não fizermos o que está nessas outras aí do lado direito, a gente tem uma chance boa de estar ali cumprindo e entregando a nossa missão, né? Então, a gente combate a corrupção, trabalha com integridade, atua com proatividade, responsabilidade. A gente não faz, né, não coloca interesses pessoais e de grupos
acima do coletivo, também não atuamos com inércia e morosidade, dentre outros, né? Então, isso aí é um farol, vamos dizer assim, que a gente busca que todos os servidores sigam. Apenas, né, para vocês entenderem que não tem tanta diferença do programa, né, de compliance de vocês para o nosso, que a gente chama de um programa de integridade. A gente tem os eixos ali de compromisso com a integridade, mesmo porque isso já está lá no decreto que regulamentou a lei anticorrupção. Lá embaixo, né, promoção da cultura de integridade, também 10 entre 10 palestras que a gente faz ou escuta, né, sobre a integridade, fala de cultura, porque é dessa forma que a gente realmente consegue melhores resultados, perpassando aí, né, por gestão de riscos, conflito de interesse, transparência, dentre outros. Em relação à cultura, a gente acredita bastante nisso, a gente tem aplicado, né, o que a ciência comportamental já nos traz de bom, vamos dizer assim, né? Então, a gente usa algumas técnicas de nudge justamente para tentar. Essa primeira que a gente fez foi em 2019, essa campanha ficou bastante conhecida, né, tentando resgatar ali aquele comprometimento mesmo do servidor. Então, fizemos uma campanha com esse mote: a imagem da sua instituição vem do exemplo que você dá. E aí, aqueles que, porventura, já vieram na cidade administrativa nos últimos 5 anos, se depararam com essa campanha nos espelhos de elevador, de banheiro, etc. E este ano passado, melhor dizendo, vai completar um ano agora em maio, a gente começou com a segunda fase, com esse outro lema, né, como você se comporta é o que importa, mas também buscando, né, aprimorar essa questão ali da integridade, também usando frases de efeito, né, tanto nos elevadores como nos próprios espelhos da cidade administrativa. E para o setor público, né, a gente criou aí um sistema, o CISP-MPI, uma criação nossa da CGE mesmo, que hoje já está em diversos órgãos e entidades do estado todas, mas de outros municípios, outros estados também já pegaram código-fonte com a gente, para facilitar, né? O que a ESG faz muito bem aí, facilitar ali a forma de condução. No nosso caso, a gente tem 4 módulos, né? Então, você formula o programa de integridade pública dentro desse primeiro módulo, depois executa. A segunda linha, né, tem o papel ali de monitoramento, e a terceira linha, que aí são os nossos auditores, esse papel de avaliação, né? Então, são 4 módulos, um sistema bem simples, bem objetivo, mas que tem dado um resultado legal. E aí, como eu falei, né, depois que a gente trabalha, alguns reconhecimentos começam a aparecer, né? Recentemente, no final do ano passado, meio do ano passado, na verdade, né, um documento da ONU, né, colocou ali a CGE Minas como destaque, e Minas, né, como destaque na promoção de integridade, principalmente voltada ali a contratações e licitações de contratos administrativos, né? Então, foi uma surpresa boa para a gente, né, ser reconhecido num documento tão importante, referência aí na nossa área. E em termos de transparência, né, aqueles aí que são de Minas estão cansados de saber, né, os nossos avanços em relação a isso. Hoje, Minas é o único estado que está nas 3 primeiras colocações dos 3 principais rankings de transparência. Então, a gente está na primeira colocação no ranking da CGU, na segunda colocação no ranking da Transparência Internacional, e ficamos na terceira colocação nesse ranking bem recente dos tribunais de contas, mas no nível mais alto, né, que é o nível diamante, ou seja, tudo que a gente precisa ter em termos de transparência, segundo a Tricom, a gente já possui, né? Aí ficamos alguns décimos ali em relação ao segundo e o primeiro, mas é importante, mais do que ranking, a gente ser reconhecido como fazendo o nosso papel, né, o nosso dever de casa. E a gente sabe que a transparência, não vou falar que é o principal, porque todos são importantes, mas é um importante eixo para um bom sistema ali de integridade. Já para a última parte ali da minha apresentação, aí é mais uma provocação, né? A gente acaba vendo em alguns, e não só no setor privado, mas também no público, né? Alguns programas bonitos, bem feitos em partes, né? Mas esquecendo de um papel fundamental, que eu vi que vocês não esqueceram, vocês 3, né, que ganharam, que é a gestão de riscos, né? E eu costumo brincar com esse videozinho, alguns de vocês já devem conhecer, né? A gente implementar um programa de compliance sem gestão de riscos é a mesma coisa que esse indivíduo aí que está fazendo um esporte radical, acha que está bastante seguro,
né? Mas, na verdade, está correndo sérios riscos, né? Então, a base para um bom programa aí de compliance é você conhecer os seus riscos de corrupção, de integridade, dentre outros, né? E é sobre isso que eu quero trazer aqui uma reflexão. Claro, a gente tem diversos tipos de riscos de integridade, mas eu vou focar aqui em um que talvez seja o que a gente mais tente regular, existe, né, uma legislação, tanto na esfera federal, uma lei relacionada a conflito de interesse, como na esfera estadual, conseguimos há quase 2 anos termos o nosso decreto de conflito de interesse, mas a ideia aqui é expor esse problema, né, que vocês conhecem, e basicamente a gente tentar ali, né, minimizar esses riscos aqui de conflito de interesse, sem esquecer que existem diversos outros, inclusive nessa relação aqui público-privado, né? O conceito não precisa, né, falar para vocês, mas quando a gente está falando de interesse público-privado, que acaba, o conflito de interesse, melhor dizendo, né, público-privado, que acaba regendo a própria 12.813, que é a lei de conflito de interesses, mas vocês mesmos, né, no setor privado, existem conflitos de interesses, né, entre empresas e dentro de uma própria empresa, né, aquilo que o próprio funcionário quer e aquilo que a empresa desejava a forma que ele agisse. Então a gente já pode buscar ali, né, a própria 37.001, que já vem com outras definições. Mas eu queria me concentrar um pouco, né, nessas tipologias aqui. Eu gosto bastante desse estudo do Dragomir, de 2017, que eu adaptei ali com algumas questões, mas em síntese, né, o crédito todo para ele. E ele basicamente ele sintetiza bem nesse slide, né, que é o seguinte: o que está aqui nos extremos, né, proteção de ativos, imparcialidade, produtividade, confidencialidade, é o que a empresa busca proteger, né? São alguns valores que a empresa busca proteger, assim como o setor público. Na figura central nós temos, né, o colaborador, no caso aqui, né, do setor público, servidor, no caso, né, de vocês, funcionário, como queiram chamar, que pode, eventualmente, né, gerar ali um conflito de interesse em relação e colocar em risco esse valor, né? Então, por exemplo, ele pode usar, né, talvez o mais simples aqui, ele pode usar para fins pessoais algo que é da empresa, algo que é do setor público e que não deveria ser utilizado dessa forma, né? Então, um conflito de interesse entre o que ele quer e o que a empresa ou a própria organização pública deseja, tá? Mas ali não precisa necessariamente de um outro ator, né? Ele tem, e aí começa, né, já a ficar mais complexo, perigoso, vamos dizer assim. Ele pode ter e aí isso vale muito até mais para o setor privado. Ele pode ter ali uma necessidade ou querendo se movimentar dentro de um próprio setor, né? E aí ele pode, por exemplo, pegar informações privilegiadas, alguma informação sensível que vocês não gostariam, obviamente, que isso fosse para o concorrente ou para qualquer outro terceiro, e ele, em busca de uma remuneração ou até mesmo um novo emprego, ele compromete essa confidencialidade, né, passando essas informações para eventuais concorrentes. A gente tem no terceiro, né, em termos de produtividade, algo que pode sim, né, acontecer e infelizmente acontece. Por exemplo, não é só esse o caso, mas vou dar um exemplo mais clássico, né? Uma pessoa, eu acabo me relacionando, né, com uma subordinada minha, né, e a gente tem essa relação ali íntima, e aí só que eu sou responsável por fazer a supervisão dela, e eu vejo que ela não está produzindo como deveria, mas também como é que eu vou chamar a atenção dela se, né, à noite nós estamos lá em casa, estamos jantando, etc., e a produtividade fica comprometida por causa de um interesse ali individual, né, desses dois atores, quando, na verdade, o chefe deveria sim cobrar, né, fazer essa supervisão não viesada, ou seja, cobrar da forma como a empresa como um todo ela gostaria que cobrasse qualquer funcionário, né? Mas esse conflito de interesse acaba comprometendo. E a gente tem talvez o mais difundido e até mais regulado, né, ou regulamentado, que é a questão da relação com os próprios contratantes, né, e a imparcialidade que a gente gostaria, tanto na área de licitação, por exemplo, no órgão público, como na área de compras aí, numa empresa. O que a gente quer
tempestividade, né, economicidade na aquisição, eficiência, etc., né? O que pode atrapalhar essa imparcialidade, né? Um presente, um suborno, uma comissão, isso, infelizmente, existe, não apenas no setor público, mas também nas relações aí entre o setor privado, e aí para isso a gente precisa, né, tomar cuidado, né, com essa situação, e aí a gente entra, né, naquilo que o diagnóstico é esse, né, como a gente pode evitar, sem nenhuma pretensão de ser exaustivo nesse, é, nesse slide, mas são algumas formas que sim ajudam a gente a evitar algumas ou quase todas desses problemas que eu acabei de falar, né? Um bom código de conduta, isso sim ajuda, desde que as pessoas conheçam, né? Vou trazer daqui a pouco algumas formas da gente, algumas boas práticas, né, em relação a isso também. Então, eu posso ter o melhor código de conduta, mas isso é divulgado internamente na minha empresa ou no próprio setor público, né? As pessoas conhecem aquilo que está escrito, então esse é o básico, né? Eu preciso ter, por melhor que seja, né, 90% dos meus colaboradores, a gente sabe, né, e até por estudos de ciências comportamentais, que sempre vão existir aqueles que querem fazer, né, o mal feito, cometer a irregularidade, então eu tenho que ter um canal de denúncias para que o cidadão ali do bem possa comunicar esses desvios, seja um desvio ético, seja até mesmo algo maior, como uma corrupção. Só que não adianta ter um canal de denúncia se eu não investigo, né? Senão ele vai cair no descrédito. Para que as pessoas vão perder o seu tempo e até, dependendo, correr risco de denunciar, se vai ficar por isso mesmo, né? Vai cair numa caixa de e-mail ali, ouvidoria, domínio da empresa, e ninguém vai fazer nada. Então, eu preciso também tratar, né, essas denúncias que chegam por meio de uma boa investigação interna. O que a gente chama, né, de um onboarding seguro e ágil. Será que quando, né, eu vi, acho que foi o Bruno, né, que colocou uma das melhores empresas ali para trabalhar, possivelmente, né, vai ter isso. Mas será que quando o meu colaborador entra, né, independente da posição, entra na minha empresa, ou até mesmo no setor público, é dado a ele, né, o que se espera, não é só mostrar o código de conduta, mas todas as informações necessárias para que ele exerça o seu trabalho de forma eficiente, efetiva e principalmente íntegra, né? Então, esse onboarding é importante também quando as pessoas estão ali chegando, e claro, uma recorrência, né? Às vezes o cara tem 30 anos de empresa, já perdeu muito do que precisava ainda, e a gente pode resgatar isso, né, em eventos ou coisas do tipo. Possibilidade de consulta, esse é um ponto no setor público, é um ponto bastante importante, e eu sempre cito o meu exemplo pessoal em termos de consulta, né? Quando a gente chegou aqui, o Conselho de Ética Pública, ele estava há 4 anos sem se reunir, então basicamente estava parado. A gente resgatou esse conselho, e ele além de, claro, apurar eventuais infrações éticas cometidas pela alta administração do governo de Minas Gerais, ele dá a possibilidade da gente consultar caso tenha uma dúvida se aquilo é conflito de interesse ou não. E isso pode acontecer, né? Então, diversos riscos de integridade, eles só acabam se concretizando por uma conduta, né, dolosa mesmo ali do indivíduo. Mas nepotismo, por exemplo, e conflito de interesse, não, né? Pode ser, sim, um caso, acaba a pessoa, um desconhecimento, né? Então, a possibilidade de consulta, voltando para o nosso tema conflito de interesse, ela é importante. E em 2019, né, eu fui convidado, eu dou aula na Fundação Dom Cabral. Ela ganhou um contrato com uma empresa pública aqui de Minas, fui convidado. Ela ganhou sem falar meu nome, obviamente, né? Ela ganhou pelo mérito da Fundação Dom Cabral e tal. Só que eu sou professor de GRC lá, então eles me chamaram para eu dar essa capacitação. E aí eu fiquei em dúvida, obviamente que seria fora do horário de trabalho, preservando toda a questão de sigilo, né, do meu cargo, claro, mas eu fiquei em dúvida por estar dentro da minha competência legal, né? A CGE, eu, enquanto controlador, tenho uma competência na administração direta e indireta, em termos de abrangência de atuação. E aí questionei o CONSET, né, o Conselho de Ética Pública, e não foi uma surpresa, falaram que eu não poderia, né? Realmente eles entendiam que existia, sim, conflito de interesse, mesmo sendo uma capacitação, né? Mesmo sendo na minha parte ali de docência e tal, mesmo eu não tendo, o meu nome não tendo influenciado em nada a contratação junto ao poder público, mas mesmo assim eles entenderam.
tranquilo, óbvio, agradeci a fundação. Então, de lá para cá, já tive diversas oportunidades aqui em Minas, não pego, né? Só pego essas aulas, ou quando é turma aberta, claro, ou quando é um in-company para outros estados, né? Porque aqui entendeu-se que isso geraria um conflito de interesse. E a transparência, né? Um ótimo remédio para diversas questões, dentre elas a própria a mitigação de conflito de interesse. Eu vou mostrar para vocês aqui nos exemplos e boas práticas, justamente um relacionado à transparência, que é o e-agendas do governo federal, né? Não sei se alguém que está nos ouvindo aqui tem esse relacionamento com a União ou tem essa necessidade, mas saibam, né, que toda vez que o setor privado busca, né, o setor público federal, essa interação não tem problema nenhum, né, é saudável essa interação, obviamente, mas ela tem que estar num sistema eletrônico de agendas do Poder Executivo Federal. Vários estados têm essa iniciativa, Minas tem, mas não em termos de sistema, né, mas boa parte dos órgãos aqui em Minas que você vá visitar, né, se for alta administração, vai ter que estar essa agenda pública, o que protege não apenas o setor público, mas vocês também, né, do setor privado, né, porque vocês não estão buscando o setor público para cometer nenhuma irregularidade, mas é aquela história, né, da mulher de César, né, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, se não tem problema nenhum, por que não está numa agenda, né, em transparência pública? Em relação aí a outras dicas, né, em termos de comunicação, né, com o setor público, acho que é interessante a gente lembrar algumas coisas. Peguei aqui esses 2 pontos de um documento interessante, relacionamento do setor público-privado da CEINFRA, aqui de Minas, né? Então, vai fazer uma comunicação, se é uma comunicação oficial, tente fazer isso por e-mail, né? Mas eu tenho um relacionamento mais rápido ali por WhatsApp, ok, mas evite áudio, né? A hora que for escrever, pense que esse texto ele pode ser vazado de alguma forma e pode ser interpretado de forma equivocada, né? Então, você está tranquilo em cada frase ali, se for feita, né, de uma forma, se for por algum motivo isso vazar ou ser publicizado, tá tranquilo que aquilo ali não vai parecer que existe algo irregular nessa comunicação, né? Então, é tomar esse cuidado, né, entre setor público e privado. Isso vale, claro, da nossa parte para o setor privado também. Já falei dos valores e práticas, mas não deixa de ser ali um ponto de também engraçado. Tinha uma cartilha, eu ia trazer, acho que o slide ficou oculto, ia trazer uma cartilha que foi feita, alguns de vocês devem ter visto, uma cartilha da Codenge, usando mineirês, né? Já ganhou vários prêmios aí, tudo foi bastante divulgado. É uma forma, né, para aqueles que não conhecem, depois eu posso mandar o link, é uma forma da gente divulgar e fazer com que as pessoas leiam, né, o código de ética, um código de conduta, né? Então, a Codenge entendeu ali por bem brincar com essa questão do mineirês, né? Produzida quase toda, né, pelo ChatGPT, como a própria autora lá, a mesma Compliance Officer da Codenge diz, e deu uma repercussão muito legal e fez com que a boa parte ali das pessoas, até fora da Codenge, lessem, né, a cartilha. Claro que existe um código de conduta lá, formal, bonitinho, né, aprovado pelo Conselho de Administração, mas a cartilha acabou impactando mais, né, e atendendo aquilo que a gente sempre fala, né, de código de ética, de leitura, etc. Né? Em termos de dicas finais, né, se eu pudesse, outro dia eu estava dando semana passada, estava dando uma palestra lá para um fundo gestor de ativos lá em São Paulo, né, na Faria Lima. E aí falei, gente, se eu pudesse dar uma dica só em termos de setor privado para o setor público, esse relacionamento, era assim, não dá nenhum presente, entendeu? Não dá nada, não dá viagem, não dá hospitalidade, nada, porque cada vez que vocês fazem isso, por melhor que seja a intenção, gera um movimento da máquina pública, entendeu? Porque o gestor, que é a maioria que quer fazer a coisa certa, fica em dúvida, fica com receio, aí questiona, né, o controle, aí a gente tem que analisar, boa parte das vezes não precisava disso, né? Então, o setor público ele tem interesse em algumas agendas, alguns seminários, alguns eventos e tudo, ele vai por conta própria. É interessante para o setor público, ele vai por conta própria, né? Então, assim, é a dica que a gente sempre dá em relação ao setor público e privado.
É isso, isso aqui é um vídeo de combate à corrupção, mas acho que já deu aqui, já esgotou o meu tempo, né? Basicamente, são essas palavras, estou à disposição para ficar aqui, né, até às 11 para a gente debater alguma coisa relacionada aí ao tema. Sigam, né, aqueles que queiram saber mais sobre o nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui na CGE, a gente está em todas as redes sociais, também os meus próprios perfis pessoais, né, a gente acaba divulgando bastante coisa relacionada aí ao tema e permaneço aí à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rodolfo, equipe, né, e sucesso sempre aí nessa temática. Obrigado, Fontinelli, pelas palavras. Com certeza foi muito positivo aqui para todos, sobretudo esse olhar, né, por parte do Estado e por parte do setor de controladoria. Muitas empresas, boa parte das empresas tem relacionamento com o poder público. O percentual do PIB de contas públicas é altíssimo. E, de todo modo, ainda aquelas empresas que não têm um relacionamento de venda de produtos ou serviços, ela tem um relacionamento, né, de ser supervisionado frequentemente pelo Estado, desde a licença, o alvará simplificado, né, a VCB dos bombeiros, e principalmente aquelas outras que também precisam de licenças especiais para operação, enfim. Então, te agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui conosco. Eu queria compartilhar a cartilha, Fontinelli. A cartilha é sensacional. Confesso que eu não conhecia, eu coloquei ali o link no grupo, só um gostinho aqui para vocês, para quem está acostumado com o mineirês. O mineirês o mineirês, a melhor definição do que é o mineirês é o WinZip do português. Então, é assim, quando você quer compactar, olha para o mineirês. Então, muitas pessoas, inclusive fora de Minas, têm muita dificuldade de entender o mineirês, porque a gente compacta tudo, né? Onde você vai, onde eu tô, onde eu vou. Veja que legal. Jeitos de tomar tento e ficar no prumo. Aí tem, vai até onde? Serve para quê? Que normas dão base para esse caderninho? O que é? Sensacional. Para que existimos, onde olhamos e o que nós preza. Então, aqui é um exemplo fantástico de uma apropriação da temática de integridade, né, e transformação disso numa linguagem acessível, numa forma divertida e que, obviamente, leva ao objetivo, né, que é compartilhar a cultura, os temas. Muito legal, muito legal. Não conhecia, confesso. Obrigado aí pela referência. Bom, gente, agora a gente passa para a parte do debate. Queria começar, então aqui eu queria apresentar também a Pauline. A Pauline é uma das nossas líderes do time de compliance, do time de analistas de compliance. Ela está ali à frente conosco também de algumas empresas. Eu acho que vale a pena a gente começar que é um tema que hoje está muito em voga e que ainda é um desafio, uma dor da maioria, não só das empresas privadas, mas das organizações públicas também, para estruturar de modo adequado, que é o due diligence de integridade de terceiros. Eu acho que esse é um tema recorrente, é um tema que merece, né, toda a atenção, e principalmente quanto à metodologia e às dificuldades que a gente tem na hora de aplicar no dia a dia. A gente teve isso muito claro na Dalva, a gente teve isso também na Parcela, teve isso também na Leve, então a gente pode compartilhar aqui algumas dessas experiências, né? Qual que eu acho, a maior dificuldade? Eu, sim, lanço, Paulinho, se você quiser também dar o seu depoimento, e depois a gente avalia algumas práticas concretas. Qual que é a principal dificuldade? A principal dificuldade é que boa parte das empresas, elas têm uma base de fornecedores muito grande. Ainda que sejam empresas de porte médio, elas têm ali uma base muito grande de fornecedores. E a grande pergunta é como é que se checa a reputação, né, e o risco que esses fornecedores trazem para a empresa. A metodologia tradicional é a metodologia do famoso Excel, né, aquela planilha de Excel que é enviada para os fornecedores preenchem ali um questionário do dia, essa planilha volta para o Compliance Officer, isso fica solto em algum SharePoint, e não há uma inteligência em relação a essa planilha. Ou também a busca automatizada, em que alguns motores de busca, robôs,
vão às bases de dados públicas e captam informações como CNEP, CIS, CEPIM, PEP, OFAC, ONU, etc. Qual que é as desvantagens e vantagens de cada modelo? No caso do Excel, obviamente, é uma tecnologia ultrapassada, né? Não gera controle nem forma de inteligência. A gente tem na plataforma um sistema que automatiza o que seria o Excel a partir de um próprio sistema da plataforma, gerando ali dados objetivos sobre risco e o que fazer com esse fornecedor. Mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é que é um sistema de autodeclaração, né? O fornecedor é que precisa se comprometer a informar os dados que envolvem integridade. Então, desde perguntas quanto a quanto tempo que a empresa existe, se ela é intermediária, se não é, se ela tem mídia negativa no sócio ou nela, se ela responde a algum processo ou não, se ela tem programas de integridade, enfim. Tem ali um conjunto de perguntas que são feitas no sistema de autodeclaração, que por um lado é bom, porque isso desloca a responsabilidade, inclusive jurídica, da informação para o fornecedor. Ele que é o responsável pela informação que ele apresenta para a empresa. E, claro, é positivo também como reforço de cultura, porque é a empresa implicando, ajudando seus fornecedores a declarar de modo transparente como está, obviamente, o seu nível de reputação quanto à integridade. A desvantagem é que isso é complicado, né? Assim, é complicado você envolver o fornecedor. Né? No nosso caso, a gente manda um link fornecedor, ele entra no site, ele preenche o questionário, a gente automatiza. Mas até o envio do link, até como é que a gente faz isso dentro da empresa, quem que faz, como é que faz, é uma questão é um grande desafio. E, por outro lado, a busca robotizada ela tem uma vantagem, né? Porque você não precisa envolver o fornecedor. Você pode, por um lado, se você quiser fazer uma busca rápida, sem precisar envolver a organização, você aciona o robô e o robô capta ali as informações centrais nesses bancos de dados públicos. Qual que é a grande desvantagem? Os bancos de dados públicos são incompletos, eles não são perfeitos, né? Não existe, por exemplo, hoje um cadastro PEP que inclua todos os PEPs do Brasil. Você tem, obviamente, uma lista central divulgada pela CGU, mas a gente não tem um banco de cadastro unificado que, por exemplo, unifique todos os secretários municipais online, on time, no Brasil. Né? Até porque a mudança de secretariado é grande. Então, você não tem a lista de todos os secretários de infraestrutura no Brasil dentro de um sistema. Então, o sistema do robô é bom, mas é ruim, por outro lado, porque ele é também incompleto e a gente também não consegue implicar o fornecedor. A gente tem a vantagem de usar as duas ferramentas dentro da plataforma, tanto a autodeclaração de modo inteligente a partir de sistema, quanto também a busca por robô. Mas eu acho que aqui a principal dúvida, dificuldade que eu queria compartilhar, escutar Pauline e as empresas também independentemente de qual sistema que a empresa usa, né, de que modos ela usa, como é que implica o fornecedor? A gente faz o quê? Quais são as dificuldades aí? O que a gente encontrou, por exemplo? A gente tem isso muito bem estruturado na Dalba. O que a gente encontrou de dificuldade, né, Pauline e Bruno, que a gente possa compartilhar aqui com os demais e abrir o debate. Então, passa a palavra a Pauline, se o Bruno quiser também, na sequência, contribuir, e os demais fiquem à vontade. Tá? E, de novo, o debate está aberto, tá, gente? Aqui é uma conversa aberta, somos quase 80 aqui, mas, de todo modo, a gente consegue organizar isso. Fiquem à vontade para poder participar. Diga lá, Pauline. Olá, bom dia a todos. Eu não sabia que eu ia ficar nervosa, mas eu fiquei com a presença do Dr. Rodrigo aqui. Quero agradecer a todos, ao Bruno, a Renata, a Stefani, foram todos incríveis nas suas explanações. Nós admiramos muito todas as empresas e as outras também, não somente essas que ficaram no ranking das 3 primeiras, mas todas as outras que também foram premiadas por terem programas de integridade bem estruturados, né? Muitas vezes ainda com algumas partes a serem melhoradas, etc. Mas nós vemos isso com otimismo, vemos um sistema sendo desenvolvido em nosso país, no Brasil, em todas as regiões em que nós estamos, né? Aqui nós estamos em diversos estados do Brasil, e é muito positivo esse debate, que vocês estejam aqui. E a todos os nossos espectadores, daqui aos 80, em torno de 80 pessoas conosco nesse dia, a gente agradece muito também. E como o Rodolfo disse, a due diligence é um dos maiores desafios
nas empresas, esse relacionamento com os fornecedores, estando à frente aí com algumas empresas, especialmente em relacionamento mais próximo com o setor de suprimentos, de compras, que é aquele que entra em contato com os fornecedores mesmo, que está ali mais ativo na contratação, vendo quem são as empresas mais adequadas para a prestação de serviços que a empresa precisa, né, está demandando. E dos relatos mais comuns que chegam até mim é essa dificuldade, como abordar o fornecedor, como explicar para ele a importância, isso daqueles fornecedores que apresentam, dentro dos critérios da empresa, da política de diligência da empresa, apresentam a necessidade de preencher análise reputacional, por exemplo, no caso do sistema da SG Compliance. E aí, às vezes, é meio truncada essa comunicação, o fornecedor não entende direito, atende o telefone lá, mas o que é isso? Você está querendo saber das minhas contas? Até isso eu já escuto. Você vai querer ver o balanço da empresa, ver tudo, mas não é isso, né? O que nós queremos saber é o grau de risco que a empresa apresenta, se ela vende para o poder público, se ela tem um programa de compliance interno, minimamente estruturado, se ela tem código de conduta, se ela treina os seus colaboradores, se ela tem um canal de denúncias independente, sigiloso, tudo isso engloba e vai impactar no grau de risco que essa empresa apresenta para contratante, né? Então, eu acho que nós aqui dentro da SG Compliance, nós temos uma metodologia que ainda está sendo aprimorada, é uma parceria, o compliance ele não faz nada sozinho, né? Nós temos que ter essa conversa aberta, dinâmica dentro dos outros setores da empresa, e funciona muito bem, né? Hoje nós ali, por exemplo, com a Dalva, né, com outras empresas que nós temos essa implementação do programa de compliance, o estabelecimento de um fluxo, com todo o amparo, com o e-mail, com quais palavras usar, e melhorando a cada vez essa comunicação. Né? Hoje, os fornecedores ainda é desconhecido, né, o tema, infelizmente, ainda por uma quantidade muito grande de empresas no Brasil, por isso o estranhamento quando o fornecedor, principalmente daquela pequena empresa, a empresa familiar, que presta um serviço, eles não entendem muito do que nós estamos falando, o que a empresa está falando, o que é esse tal de compliance, esse programa de integridade. Então, essa cadeia ela vai se influenciando, vai sendo solicitada aos fornecedores, e a cada passo elas vão compreendendo mais do que se trata. Uma das medidas de controle que nós fazemos para os fornecedores, e também já deixo aí de dica, né, de melhores práticas para as outras empresas, as empresas que apresentam um risco maior para a empresa contratante, nós fornecemos um treinamento. O setor de compliance presta um treinamento que essa empresa, esse fornecedor tem que se comprometer a comparecer, e lá nós falamos sobre a lei anticorrupção, sobre a importância do agir ético e as condutas esperadas e não esperadas, né? As que não devem ser praticadas. E dentro desses treinamentos, nós temos a grata surpresa de muitas empresas que não conheciam, muitos desses fornecedores não sabiam do que significava o compliance, o programa de integridade, e se interessarem e gostarem muito. Então, isso demonstra como é uma cultura de compliance que se estabelece dentro da empresa, essa maior que está gerenciando o programa, que vai passando para todos os fornecedores, e isso beneficia a todos, né? Então, com certeza, acho que dentro do diligence, que como o Rodolfo disse, é uma combinação de dados, né, tanto da autodeclaração de quem está prestando, quanto de dados públicos. Nós não podemos olhar isoladamente para cada dado, mas sim olhar geral, um olhar geral sobre tudo isso, que vai constituir um melhor entendimento sobre o risco que aquele fornecedor apresenta. Bom, falei demais, mas realmente essa parceria, acho que todos nós podemos melhorar. A implementação de um sistema de compliance, ele é complexo, né? Ele é transversal, perpassa toda a empresa, e que bom que nós estamos aqui hoje para compartilhar essas melhores práticas, para que possamos melhorar dentro de cada empresa o nosso programa, ou até muitas que estão aqui até iniciar a implementação do programa de compliance. Eu deixo aberto também para vocês, se quiserem trazer um questionamento ou compartilhar essas dúvidas em relação ao due diligence e outros fatores também. Pode falar, Bruno.
Só complementar, Pauline, se me permitir, eu acho que um ponto bem interessante desse processo de due diligence foi no sentido de que, bom, a expectativa inicial era de que, superada a curva de aprendizado da ferramenta, o negócio andaria, né? Temos uma expectativa que o fornecedor vai pegar, vai responder, vai saber a resposta e vai andar naturalmente. E isso já, no primeiro momento, travou aí, né? A resposta não veio, né? Então, nós nos perguntamos, por que? Será que estamos fazendo alguma coisa errada? E o que a gente tem visto é que, muitas das vezes, eu diria que até a maioria das vezes, é mais uma insegurança do fornecedor de não saber o que se espera dele do que uma falta de vontade de participar. Isso acabou sendo positivo, por um lado, do nosso setor de suprimentos, de se aproximar do fornecedor, né, de trazer ele junto e falar, não, a gente espera disso, isso de você, né, a gente pode te ajudar dessa maneira. Isso fortaleceu uma relação das duas partes, né? Então, você, ao trazer o fornecedor para dentro do teu programa, ele acaba se sentindo ainda mais seguro com essa relação. Então, o que no início parecia um problema de que talvez não tenha esse empenho do fornecedor, se mostrou apenas uma insegurança de que ele precisa desse teu apoio, né? Ele precisa de que você traga ele junto, mostre como andar no processo e transformando. Ótimo, Bruno. Obrigado, Pauline e Bruno, pelas contribuições. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque, de fato, o que a gente vê muitas vezes é que há essa dificuldade, né, de agregar o fornecedor como se a due diligence pudesse ser feita única e exclusivamente através de buscas robotizadas, né? A busca robotizada ela é importante, e a gente chegou muito a essa conclusão, como uma segunda camada de checagem, né? Mas para se ter realmente uma due diligence adequada, que entenda a cadeia de fornecedores e clientes como um ecossistema de integridade da empresa, é muito importante implicar pessoalmente os fornecedores nesse processo. Obrigado, Bruno. Realmente essa foi uma grande dificuldade. Vou passar aqui então para a Stephanie e na sequência para a Renata. Legal. Só para complementar aí, né, a fala de todos, aqui na Level, né, a gente tem não só dentro da nossa empresa, mas a gente oferece também como serviço a homologação de fornecedores. E parte desse processo é justamente isso. E aí, complementando um pouquinho o que a Pauline falou, né? Poxa vida, vai querer ver meu balanço, como é que é feito esse score de risco, enfim, como que a gente trata, é justamente para entender o momento daquela empresa. E aí vai muito em linha do que o Bruno comentou também, né? Os fornecedores têm uma certa resistência porque eles não sabem o que espera ou como que responde. Então, uma das coisas que a gente aplica aqui dentro da empresa, né, e aí muito com esse viés, né, de consultoria que a gente tem, é realmente dar suporte para esse fornecedor, ter uma comunicação transparente, né, isso é uma das coisas mais importantes, para saber o que se espera, onde que pode chegar, quais são os gaps e como que a gente transforma, né, esse score, né, esse grau de risco, de uma maneira consultiva para fazer com que esse fornecedor chegue do outro lado. Então, será que existe realmente esse risco? Ou ele não entendeu as perguntas que tinham ali dentro do sistema, né? Então, de repente, ele teve um viés de entendimento totalmente diferente àquilo que estava se perguntando, e com essa consultoria, realmente a gente chega do outro lado com esses fornecedores, né? A gente dá esse apoio, esse suporte, né? Para que eles realmente evoluam e tenham aí forte esse compromisso com ética, transparência, enfim. Então, queria complementar um pouquinho aí sobre o que a gente faz também em mim aí da integridade. Ótimo, Stephanie. Obrigado. Renata? Eu achei, assim, todas as colocações muito, muito oportunas, e, assim, acho que eu tenho um pouco a complementar nesse sentido, mas eu enxergo, assim, a Parcela Express, assim, enxerga essa análise, essa parte da due diligence, esse processo muito importante, e essa questão da análise reputacional, eu entendo que isso acrescentou de forma muito positiva aqui para a Parcela Express, porque como o próprio Rodolfo falou, né, é um reforço de cultura e é uma disseminação dessa cultura. A partir do momento que a gente está levando isso para os nossos fornecedores, no caso da Parcela Express, a gente já está com muitos nossos fornecedores mais críticos também, né? E aí a gente percebe que eles também esperam isso da gente, do nosso lado. Então, assim, a gente é auditado por eles também, eles esperam isso da Parcela Express. Então, a gente está compartilhando ali essas experiências. Então, eles entendem
que a gente está fazendo aquilo ali também não é só como cumprir um protocolo, mas vivenciando essa cultura, vivenciando esses processos. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente também carrega ali credenciais e a gente, a partir do momento que a gente está alinhada a esses processos e o tempo todo vivenciando isso, a gente está entregando valor. Então, é muito importante a gente enxergar isso, todos esses processos, toda essa implementação desse programa de integridade como valor para a empresa, né? Eu vi algumas perguntas aí no chat falando assim, às vezes algumas empresas entendem isso como um custo, né? Alguma coisa que vai levar ao orçamento. E eu acho que o primeiro passo é trazer essa cultura e enxergar isso como valor e não como custo, porque de fato eu percebo assim como que esse processo, né, de implementar essas condutas corporativas aí de compliance e tal, isso elevou a empresa para outro nível. E assim, muito menos e muito pouco a gente fala de custo nesse sentido, porque isso se torna muito mínimo, porque acho que existem maneiras e maneiras de fazer, eu acho que a SG Compliance aqui, ela faz isso muito bem, porque você tem empresas de vários portes, e aí você faz um diagnóstico, aí tem um mapa de riscos, você mapeia os seus riscos, você entende o que está ali de ponto que precisa ser mitigado o mais rápido possível, que apresenta um risco maior, e aí a gente vai aos poucos trazendo isso. Então, se não é de repente, de uma hora para outra, até porque a gente não está querendo fazer nada, eu sempre falava isso com o pessoal, né? A Sara, que a gente sempre trabalha muito próximo, a Paulinho, aqui a gente não está fazendo nada para ser, né? Vamos fazer para falar que tem. Não, se a gente não implementar de uma forma que seja fácil, né, e leve, não adianta, não é isso que a gente quer, tem que vivenciar o processo. Então, eu acho que é muito importante, acho que nessa análise reputacional só vem a agregar nesse sentido, então todas as dificuldades acontecem, mas a gente vai driblando aí ao longo dos dias aí. Excelente. Obrigado, Renata, pela participação, pela contribuição. Felipe. Eu gostaria de falar umas poucas palavras, peço desculpas que eu tive que me ausentar um pedaço, mas eu fico, assim, muito impressionado, assim, feliz, na verdade, de saber, né, que essa transformação ela acontece não só dentro da empresa, mas também para fora, né? Vocês começam a influenciar toda uma cadeia de suprimentos, a montar todo um ecossistema mais ético. A função do compliance não é prevenir negócio, né? Não é isso. O ideal é que vocês façam mais negócio e com menor risco. Essa é a função do compliance. Então, quando esse modelo é implementado de forma certa, é possível que tenha uma resistência no início, né? Mas como é que vai ser? Eu não vou mais poder contratar esse cara. Não é isso. É trazer toda uma clareza para a tomada de decisão. E assim avaliar o grau, não só do compliance especificamente, mas de toda a empresa. Então, é um hábito aí transversal de diálogo, de aprendizado, positivamente, contágio positivo, né? De trazer todos para o mesmo ideal, para a importância de fazer negócio com base na integridade. É isso, Rodolfo, que eu queria falar. Obrigado, Felipe. Eu queria trazer para fechar esse ponto da due diligence alguns insights bem práticos assim do estado que a gente chegou, tá? Assim, a gente testou várias coisas, né? Apanhamos aqui, apanhamos ali, mas a gente chegou num modelo que não serve para toda empresa, mas é um modelo que tem funcionado. Principalmente para empresas que têm uma base de fornecedor extensa, tá? Né, que é boa parte das empresas. A primeira pergunta, eu preciso rodar due diligence o tempo inteiro, da base inteira? A gente chegou à conclusão que não é preciso rodar due diligence da base inteira todo o tempo. A gente pode até depois ouvir qual que é a opinião do Fontinelli sobre esse tema, Fontinelli. O que a gente chegou, Fontinelli? Então, sim, a empresa tem lá 100 mil fornecedores, 1.000 fornecedores, 500 fornecedores, 2.000 fornecedores. Eu preciso o tempo inteiro ficar rodando base de due diligence da base inteira? A gente chegou à conclusão que não. Então, qual que é o primeiro procedimento que a gente faz? Isso é um elo muito forte entre suprimentos e compliance, tá? E o que numa pequena e média empresa, né? Muitas vezes a pequena empresa não vai ter esse dilema, mas a média empresa pode ser que tenha, né? Depende do número de fornecedores. O que a gente tem feito? Os suprimentos e a área de negócio, toda semana, para os contratos que estão sendo renovados ou novos contratos, essas empresas passam num filtro de due diligence.
Claro que ele tem uma barra mínima de elegibilidade, por exemplo, não é necessário passar na due diligence empresas de contratos de adesão, como concessionárias de serviço público, né? Não vai passar o Estado de Minas Gerais no processo de due diligence, uma Copasa, ou uma CEMIG, uma Sanepar, etc. Então, uma vez feita essa elegibilidade, é uma questão de, periodicamente, todo momento em que há renovação de contrato ou novos contratos, há uma interface dos suprimentos com essas empresas, enviando para elas o link, elas entram, preenchem a análise reputacional e o próprio sistema já dá automaticamente para essas empresas a classificação do fornecedor como de risco, de extremo risco, alto risco, médio risco, baixo risco, e já fornece uma inteligência para o setor de suprimentos para dizer o seguinte, olha, tais fornecedores são homologados, são azuis, tais fornecedores são laranjas, eles precisam passar por algum tipo de controle, que é o que a Pauline mencionou, por exemplo, como um treinamento, e esses são os fornecedores vermelhos, eles vão precisar passar por um screening manual mais detalhado. E aí, para aqueles fornecedores que têm contratos de longo prazo, esse sim é preciso ter um alerta ali no fornecimento para todo ano, né? Porque você só vai renovar com ele daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Mas a circunstância muda muito entre o dia zero, né, e o último dia do prazo. Então, esses sim entram na rotina da pessoa responsável pelo compliance, o departamento de compliance, para que anualmente ou semestralmente ele possa de novo preencher a análise reputacional para se ter uma análise mais clara dele, né? Mas é isso, esses foram alguns insights assim que a gente teve. Insights não, isso foi uma consequência prática de experimentação da metodologia, tanto da autodeclaração envolvendo os terceiros, como também agregado com a checagem, dupla checagem via busca automatizada. Fontinelli, estamos no caminho certo pela sua análise? Não, quem sou eu para saber o caminho certo? A gente vai na tentativa e erro aqui também. Mas brincadeiras à parte, pessoal, até para isso tem que ter gestão de riscos, né? Então, assim, a gente não faz o diligence de qualquer fornecedor, né? Quão arriscado ele é para nossa, no nosso caso, né, para nossa administração. E aí sim, tendo isso em mente, aí entra todas as dicas aí que o Rodolfo deu, né? Na própria renovação de contrato, acho que é uma hora interessante, né, para a gente revisitar alguns pontos, dependendo do risco que aquela empresa traz para a gente, né, contratante, isso a gente não pode aguardar esse 1 ano ou algum prazo desse tamanho, né, para rodar, claro. Então, isso vai depender de caso a caso, mas sempre a gente colocando os nossos fornecedores em grupos assim de risco, né, em termos de periodicidade de rodar isso tudo, né? Senão a gente acaba burocratizando e o custo aí vai ser maior do que o benefício gerado por essa rodagem. Perfeito, obrigado, Fontinelli, pela contribuição. Há 2 perguntas aqui relacionadas à temática, né? Primeiro da Vanessa, a due diligence que é feita com formulário faz parte na contabilidade do risco do fornecedor? Como lidar com os falsos negativos? Na minha opinião, os fornecedores bem intencionados preenchem de forma correta, mas me preocupa os mal intencionados, pois esse formulário faz parte da dosimetria do risco. Bom dia, conseguiriam, aqui a pergunta da Catherine, compartilhar algum modelo de análise reputacional? Então, vamos lá. Está aberto aqui também, tá, gente, para comentários, mas essa é a grande preocupação, Vanessa, de um sistema autodeclaratório. É o fornecedor mentir. Essa é a grande preocupação. De algum modo, você consegue implicar responsabilidade, porque é ele que declara. Então, quando ele declara, ele assina a declaração. No nosso caso, na plataforma, ele já assina automaticamente um termo de comprometimento anticorrupção, então você implica ele. Mas, sem sombra de dúvidas, para empresas que têm muitos fornecedores, você tem que contar com esse fator, que é o fator do sujeito simplesmente mentir, né? A grande questão aí é saber como você pega essa mentira. Por isso é que a gente também aconselha, a gente faz isso na plataforma com uma busca automatizada. Então, os critérios sensíveis vão ser duplamente checados. Primeiro, a autodeclaração. A Kathleen perguntou, eu vou mostrar para vocês como é que é o modelo de autodeclaração nosso. Faz a autodeclaração e automaticamente o sistema roda robô para buscar se aquelas informações são informações que são verdadeiras ou falsas, né? 100% a gente não consegue pegar tudo, porque nem os dados públicos são 100%
atualizados, 100% perfeitos, tá? Mas, assim, em grande medida, você já consegue ter uma modelagem de checagem de risco de fornecedor, aplicando ambas as metodologias com nível de segurança bastante forte, ou, no mínimo, com aquilo que é preciso fazer, né, em termos de cultura e em termos de cumprimento da legislação. Felipe. Para complementar, você já falou assim, né? Preciso que às vezes nem as bases públicas são completas. Então a gente tenta cercar de todos os lados. Importante ter o canal de denúncias funcionando, que tem sempre alguém vendo, mesmo que o compliance não veja, é importante ter o canal de denúncias funcionando, para que as pessoas relatem. O teste do robô automático e tal, para comparar com as respostas. E na revisão, no teste de monitoramento e auditoria, também pode selecionar periodicamente 10 fornecedores para fazer um teste mais detalhado. São todas técnicas, não são todas as técnicas, mas são técnicas que você pode utilizar para baixar um pouquinho esse risco. Se depois quiser aprofundar, eu posso ajudar também um pouco a levar esse assunto. Não sei como os nossos convidados aí percebem também, se fazem alguma técnica diferente. Perfeito, Felipe, obrigado. Oi, Stephanie. Aí, complementando o que todos, né, pontuaram, e agradeço aí a Vanessa pela pergunta, uma das práticas, né, que a gente adota aqui na empresa, além, né, da busca realmente de documentos públicos, a gente tem outras métricas, né, então para cada tipo de fornecedor porte, né, o grau de risco que ele apresenta, a gente possui, né, abordagens e métricas distintas, até para a gente validar se aquelas informações batem com aquilo que os fornecedores respondem, né? Então, além da busca pública, a gente solicita também outros tipos de documentação para cercear esse processo, né? Então, tem aí também, além claro, quando a gente fala de documentos públicos, essa análise automática, a gente tem uma equipe, né, dedicada, né, a esses assuntos que fazem a análise, né, dessas respostas, e aí a gente tem ali um termômetro, né, para identificar se esse gap ele realmente existe, ou se de repente a resposta ela não compate, né, ela não bate com as informações que a gente está vendo ali em tela, né, via sistema, tá? Então, a gente tem essas métricas ali bem implementadas, estabelecidas, né, documentadas em políticas, né, e procedimentos que a gente passa, né, para os fornecedores para dar esse apoio. E aí, conforme, né, esse grau de risco, esse gap, dependendo da cadeia de processo ali daquele fornecedor, a gente trata, né, com medidas ali consultivas, dando suporte a esses fornecedores do que ele precisa correr atrás, qual que é a maior dificuldade, quais são os impactos que ele gera, né, nessa cadeia de suprimento, quais os riscos que ele está submetido, tendo aí esse nivelamento que a gente chama, tá? Um score ali realmente de risco, tá bom? Ótimo, obrigado, Stephanie. Antes de abordar a pergunta da Alice, só aqui contemplar a pergunta da Kathleen. A gente faz isso via sistema, Kathleen. Eu vou te mostrar aqui rapidamente o que é, só para você entender como é que funciona a operação. Ela funciona do seguinte modo. Isso aqui é a interface primeira da ferramenta, né? Ela tem aqui 5 pilares, são 5 pilares do programa de integridade, mas indo direto ao ponto, né? Obviamente que não é... Quem tiver interesse, obviamente, conhecer mais sobre a ferramenta ou mais sobre a gente, fica à vontade para entrar em contato, que o objetivo não é tratar da ferramenta em si, mas para atender a sua questão específica, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, tanto o questionário de análise reputacional, que é um questionário online, quanto o processo de due diligence de integridade. O que é due diligence de integridade? A gente envia, então, um link, tá, para fornecedor ou terceiro, e a gente tem aqui duas formas de busca disso. Tanto a busca da pessoa jurídica, quanto a busca da pessoa física, em que a gente joga o CNPJ ou o CPF. E, uma vez feita a busca, ela gera um relatório de due diligence, tá? Eu não vou abaixar aqui, porque esse é um relatório muito, embora essa empresa seja demonstrativo, as empresas que estão aqui embaixo, elas são empresas reais, então eu não vou abaixar os dados. Mas aqui seria para essas empresas que foram consultadas na busca do CNPJ, por exemplo, aqui deve ter umas 20 empresas consultadas, o ecossistema, ele vai te dar os percentuais, tá?
13% de alerta em grau de risco, 1% de reputação e 44% em cada uma, no contexto do volume das empresas pesquisadas. E aqui a gente consegue depois segmentar exatamente os mesmos percentuais por empresa, tá? Dependendo da resposta que ela dá. E aqui o questionário de análise reputacional, ela entra, preenche esse questionário de análise reputacional, e a partir disso é que ela é automaticamente classificada quanto a riscos, alertas naqueles 3 verticais, e que gera também a conclusão sobre o fato dela ser homologada, azul, dela ser homologada, mas com controle simplificado, treinamento, que ela é um fornecedor laranja, digamos, ou vermelho, que ela depende de uma análise mais de perto do setor de compliance, que é o screening manual. E o relatório é esse aqui, ó, é um relatório básico que vai avaliar, por exemplo, essa aqui é a demonstração, eu posso mostrar, que vai avaliar grau de risco, como, por exemplo, né, sua organização é caracterizada por algumas das opções. Esse aqui já é o relatório, mas no questionário ele tem lá todas as possibilidades. Então, se ele é advocacia, se ele é contabilidade, se ele é representante, a ideia é saber se a empresa aqui é intermediária. E assim sucessivamente, se ela tem menos de 2 anos, se ela vende órgão público, se tem PEP, aí vem algumas perguntas sobre reputação, sobre investigação ou mídia negativa e perguntas sobre o programa de integridade, tá? Então, esse aqui é um exemplo prático de um relatório de análise reputacional que a gente não faz via Excel, a gente tornou ele inteligente porque a gente faz isso via sistema. Ele não só dá as respostas, mas ele qualifica essas respostas ao final, ok? Bom, Alice, eu acho que esse é um ponto que a gente lidou durante muito tempo, né? E eu acho que é um dilema de vários de vocês, compliance é muito caro, né? Assim, em geral, que era o compliance era algo muito dispendioso em regra para pequenas empresas. Pequenas e médias empresas. Essa foi uma dor que a gente, que nasceu como uma empresa de consultoria, acabou lidando. Vários dos nossos clientes na consultoria tinham exatamente essas dúvidas. Como é que eu implemento um programa de integridade? E na época, quando a gente era só consultoria, a gente caía naqueles modelos de precificação que são modelos típicos do mercado, que podem funcionar muito bem para algumas empresas, mas não funcionam para outras, né? Talvez um projeto de implantação básica de um programa de integridade hoje vai custar nas consultorias tradicionais e escritórios de advocacia preços que variam de 60 mil a 400 mil reais para implantar o programa. Só que o que a gente via das empresas? Elas tinham 3 dores. A primeira dor é implantar, e qual que eram as outras 2 dores? Gerenciar e comprovar. E essas soluções não atingiam essas dores. Foi isso que nos motivou lá em 2021 a começar a rascunhar um modelo de solução tecnológica que foi posto em teste beta em 2022 e que foi para o mercado no ano passado, que é a plataforma Journey, né? Que é uma plataforma que faz tudo, eu mostrei basicamente ali na tela, mas ela atinge essas 3 dores: implementar, gerenciar e comprovar. E como é tecnologia, a gente consegue reduzir o preço. Então, só para vocês terem uma ideia, um preço de uma licença simples para uma empresa pequena custa R$ 1.350 por mês. É algo que é muito barato para o fluxo de caixa da empresa, sabe? Os valores variam, né? A gente tem tanto o serviço de licença simples quanto o serviço de outsourcing, em que a gente vira o departamento de compliance da empresa utilizando também a ferramenta. Mas essa é um dilema que a gente conseguiu resolver, que é entregar uma solução barata e uma solução 360 graus que atende absolutamente toda a necessidade de uma organização no que tange ao compliance de integridade. Eu acho que esse é um ponto. Sara, quer falar alguma coisa? Vou apresentar a Sara, peguei um pouquinho de surpresa. A Sara também é uma das líderes nossas aqui no time de consultoria. Para aqueles que tiverem endereço, eu vou deixar o caminho aqui no chat para os 2 sites, o site da empresa e o site da plataforma. Então, só agradecer mesmo, parabenizar as empresas mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês têm feito, né? Para nós é um prazer fazer parte dessa jornada de integridade de cada um dos nossos clientes. Obrigado, Sara. Bom, a gente está com 3 minutinhos. Alguém quer compartilhar alguma questão, tirar alguma dúvida? Vou deixar aqui aberto um segundinho para quem quiser, só levantar a mão ou botar mais alguma dúvida para a gente abordar rapidamente ali no chat. Tinha muita coisa para falar, né? Assim, o tempo é curto. Isso nos leva também a alguma reflexão sobre a modelagem desse evento para o ano que vem. Esse evento é um evento anual. Teria muito o que falar sobre o programa de embaixadores de compliance.
né, sobre treinamentos e tantas outras temáticas. Mas, não havendo, então, mais tempo ou né, um espaço maior para a gente discutir, eu queria abrir para as últimas palavras aí das empresas, doutor Fontinelli, e também Sara, Pauline e Felipe, caso queiram dizer alguma coisa. Stephanie. É isso, pessoal. Quero agradecer aí todo o apoio e suporte aí da equipe SD Compliance, especialmente aí a Pauline, que está acompanhando aí de perto todo o processo. Meu agradecimento aí em nome da nossa empresa. É um tema extremamente importante e é muito bom, né, essa premiação, para dar espaço realmente para a empresa compartilhar ali as dores, os avanços, né, e coletar esse feedback aí do público aí que nos assiste, né? Então, meu muito obrigada e espero continuar contando aí com a parceria e todo o apoio aí de vocês, viu? Contem comigo também. Obrigado, Stephanie. Um abraço para o Fernando, para todo mundo da Level, e obrigado e parabéns. Renata. Aqui também só agradecer, a gente só tem que agradecer, né, pela oportunidade, agradecer o prêmio, agradecer a parceria. Eu acho que nada disso seria possível se a gente não pudesse contar aí com vocês o tempo todo, né, fazendo nossas reuniões, nossos alinhamentos de perto. Então, também de agradecer e falar que a gente está muito feliz, né, com essa parceria, e eu acho que isso aí é nítido no resultado e no valor que a gente entrega para o nosso cliente, e aqui com a nossa equipe também, vivendo, né, vivenciando aí essa cultura. Obrigada, pessoal. Obrigado, Renata. Bruno? Também gostaria de agradecer em nome da Dalba, parabenizar pelo evento, um evento muito bacana, muito organizado. Acho que foi um momento muito jóia aí de discussão de dificuldades, né, e de celebração de conquistas das empresas aí que fizeram todos os grandes trabalhos ao longo desse ano, né? Com a ajuda de vocês da SG, foi com certeza um passo muito grande no desenvolvimento da empresa. Então, fica meu agradecimento também. Fontinelli, as palavras finais? Sim, agradecer o convite e parabenizar novamente. Eu sou bem contra ficar inventando a roda, e eventos como esse, quando a gente vê boas práticas, o que os outros estão fazendo, nos dão insights, né, para a gente já... não é copiar, é fazer benchmarking, eu já aprendi isso. Então, aí a gente faz da forma correta. Então, parabéns mais uma vez aí. Sucesso a todos. Obrigado pela participação. Pauline, as últimas palavras, depois Sara, Felipe, e a gente termina. Quero agradecer também, fiz várias anotações aqui. Doutor Fontinelli, está aqui os 3 Cs, gostei, anotei aqui o que você falou, e agradecer a todos, contem conosco. Bom, eu já falei, né, as minhas últimas palavras, mas não posso deixar de avisar todas essas outras empresas que estão online, né, 64 pessoas participando, que caso vocês tenham interesse, né, também em conhecer mais da plataforma Journey ou dos nossos serviços, nós estamos 100% à disposição de vocês. Só dizer obrigado, e obrigado mesmo por compartilhar e por participarem desse debate, que é muito importante para o crescimento de todos nessa luta no combate à corrupção. Obrigado. Bom, gente, a gente finaliza por aqui. Eu queria também deixar o último agradecimento aí a todos que participaram, toda a nossa equipe interna, né, que está cuidando muito bem desse evento há algum tempo, já desde o final do ano passado, ao Vomer, nosso líder no marketing, ao Jean, nosso líder de performance de marketing, toda a nossa equipe também comercial, ali representada na liderança da Aline, e a nosso time de líderes de consultoria, que é a Sara, Pauline, o Felipe, o Daniel também, que ajudou bastante na formação. E agradecer, né, mais uma vez a presença de todos, parabenizar as 3 pelo Prêmio Excelência em Compliance e as 15 empresas que também receberam o prêmio em destaque, e dizer que para a gente foi uma jornada muito feliz. Ano que vem tem mais, esse é um prêmio anual, a gente já deixa aqui o convite para o próximo evento, que deverá ser mais ou menos na mesma época do ano, o ano que vem. Ficamos à disposição, temos nossos contatos, foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.